Salve Maria Imaculada, valei-nos São José. Muito bem, meus queridos, minhas queridas, dando continuidade aos nossos vídeos, meu povo se perde por falta de conhecimento. Vamos aqui então falar, vamos aqui pregar, vamos aqui dissertar sobre a palavra de Deus, cujo tema hoje nós vamos adentrar um pouquinho, sobre quem é como Deus. Já que nós estamos iniciando o mês de agosto, já no dia 15 nós vamos começar a quaresma de São Miguel. Então vamos dissertar, porque existe uma tendência, uma linhagem da nova era, uma linhagem de pessoas que tentam se convencer ou convencer a nós que a força do mal, o demônio, Lúcifer e todos os seus asseclas têm força igual, que o bem e o mal são equivalentes na balança, têm a mesma força. Nós vamos ver se isso é verdade aqui através da palavra de Deus. Amém? Eu quero pedir a você que dê o seu joinha aí, ajude este canal a alcançar mais almas, porque se você dar o joinha, se você compartilhar, se você ativar o sininho de notificação, esse vídeo terá muito mais alcance às pessoas e você estará me ajudando nesse apostolado a alcançar muitas almas. Muito obrigado pelo seu joinha aí, tá bom? Então vamos dar início aqui a esse tema. Quem é como Deus, né? Cujo significado significa Miguel, né? Que tem esse significado. Miguel, São Miguel Arcanjo, quem é como Deus, né? Nós vamos partir aqui então da palavra de Deus no Isaías 45, no versículo 5 e 6, vai estar dizendo para nós assim: Eu sou o Senhor sem rival, e não existe outro Deus além de mim. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, a fim de que se saiba do levante ao poente que não há nada fora de mim. Eu sou o Senhor sem rival. Muito bem, aqui na palavra do Isaías 45, versículos 5 e 6, está dizendo para nós que o Senhor Deus, ele não tem rival. Ele não tem aquele que o desafia. Ele não tem concorrente. Ele não tem ninguém que possa medir força com ele. Está bem clara a palavra para nós. De fato, quem como Deus. Ok? Então nós estamos falando aqui que a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o único Deus, em três pessoas, que nós cremos, ele não tem rival. Ele não tem adversário. Ok? Porque ele é todo poderoso. É todo onisciente, todo onipresente e todo onipotente, né? Onipotência, todo poder, onisciência, todo saber, sabe tudo, conhece tudo. E onipresente está em todos os lugares, né? Mas vamos lá, adentrar um pouquinho, vamos como que nós pudéssemos pegar uma cebola e vamos tirar as camadas dela para a gente adentrar um pouco mais, para a gente aprofundar um pouco mais nisso. Vamos entender então que já que nós temos um único Deus, preste bem atenção no que eu estou te falando, nós temos um único Deus em três pessoas. Vamos dizer que aqui na palavra estamos falando do Pai, porque a revelação do Antigo Testamento, né, nos revela o Pai, nos revela o Yahvé, nos revela o Senhor Todo-Poderoso, que é a figura do Pai. Sabemos que, já a partir do Segundo Testamento, né, do Novo Testamento, né, nós temos a revelação do Filho,
né? Que é Jesus Cristo, e depois nós temos em seguida a revelação do Espírito Santo através da ressurreição de Jesus, e os próprios Jesus dizendo que ele subiria ao Pai na sua ascensão e nos traria, nos enviaria o Paráclito, o outro advogado, o Espírito Santo. Muito bem. Então vamos ficar com a figura do Pai, com a pessoa do Pai, supondo que a palavra de Isaías esteja falando que o Senhor Deus Pai não tem rival. E nessa história, claro que o filho também não quer ficar fora dessa. Não quer ficar fora dessa disputa, ok? Se é que podemos, aspa, falar que tudo isso é uma disputa, nessa batalha que nós aqui combatemos na terra. Então, o filho chega ao pai e diz, eu também quero entrar na briga, né? E o que acontece? O pai fala, muito bem, meu filho, então eu vou lhe enviar à terra e vou lhe dar um rival. E esse rival, então, vai ser o pecado. O pecado. E Jesus topa a parada, então, e ele desce a nós. Ele se humaniza, é o verbo divino que se encarna, né? E habita no nosso meio e vem para essa briga contra o pecado. Não é? Não é assim que nós rezamos a nossa fé, sobretudo na hora da Santa Missa, aonde nós dizemos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Pois é, esse Cordeiro é Jesus Cristo, é o Filho encarnado, que topou a parada de brigar contra o pecado. Ok? Então, a palavra vai nos mostrar para nós, né? Lá no Colossenses, que, vamos pegar aqui, houve uma briga, né? No Colossenses, no capítulo 2, houve uma briga entre o Senhor Jesus, nosso Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, contra o pecado. E ali no versículo 13, vai dizer assim, mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com ele. E ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz e expoliou os principados e as potestades e o expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja bem, então quer dizer que o Senhor Jesus, que não quis deixar o Pai sozinho nessa parada, né? Já que o Pai não tem rival, o Senhor Jesus quis ter, e ele trouxe o pecado como seu rival. E como diz a palavra de Colossenses 2, 13, ele cancelou o documento que nos condenava. Cancelou esse documento que nos levava para o inferno. E o expôs ao ridículo Satanás, expoliando ao encravá-lo na cruz. Ou seja, a cruz de Cristo é a nossa salvação, a obediência dele à vontade do Pai, como verbo encarnado, assumindo a nossa condição de pecador, também já venceu o pecado. Muito bem? Então quer dizer que o Senhor Jesus também não tem rival. O pecado está destruído. Muito bem? Vamos lá, temos o Espírito Santo, que, claro, ele não iria deixar essa briga só na mão do Pai e do Filho, não é? Esse resgate humano só na mão do Pai. E o Espírito, que é o amor do Pai e do Filho, também diz ao Pai e ao Filho, olha, eu também quero entrar na parada aí. Eu quero um rival. Quero um rival. Muito bem, muito bem. Então,
o Espírito Santo assume um rival. E vamos lá. Esse rival está ali na carta, né, aos Gálatas, no capítulo 5, né, no versículo 16, 17, né? Muito mais especificamente aqui no 17. Está escrito assim: porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e este aos da carne, pois são contrários uns aos outros. Muito bem, no versículo 17, no capítulo 5 do livro de Gálatas, no versículo 17, está dizendo que há um rival entre o Espírito Santo, que é a carne, que é a concupiscência da carne, que é o desejo da carne. Ou seja, o Senhor Deus Pai não encontrou rival. O Filho quis ter um e era o pecado. Ele expoliou, cravando na cruz, Colossenses 2, 13 seguintes. Agora, o Espírito Santo tem um rival também. Qual que é o rival? É a carne, né? Porque os desejos da carne se opõem ao do Espírito Santo e os desejos do Espírito se opõem ao da carne. Não é possível ser cheio do Espírito Santo e continuar praticando as obras de pecados da carne. Não é possível estar no pecado da carne e com todas essas imundícias está dizendo que está cheio do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, ok? Então, nessa situação aqui, quem é que vence? Quem é que vence? Quem é que vence? É claro que aqui, por causa da condição do livre-arbítrio que nós temos, o Espírito Santo ele poderia muito bem vencer facilmente qualquer situação carnal em nós. Qualquer situação. Porém, pela graça do arbítrio que temos, que é o profundo amor de Deus em nós, o Espírito Santo, então, né, com o Pai e o Filho, decidem que vai vencer aqui aquele a quem é o mais alimentar. Se eu vivo uma vida de oração, de meditação, de missa aos domingos, de rosário, né, de penitência, ou seja, buscando as coisas do alto, que está lá no Colossenses 3, é um capítulo à frente aqui, para combater a carne, para combater a concupiscência da carne, logo eu vou ter uma vitória. Pelo Espírito Santo. Mas se eu viver uma vida sem oração, sem meditação, uma vida como que a grande maioria, infelizmente, vive. Qual que é? A grande maioria está vivendo de quê? Vivendo de buscar trabalho, buscar dinheiro, buscar cuidar bem do corpo, cuidar só das coisas materiais. Estamos vivendo como se fosse avestruz, né? Com a cabeça enfiada debaixo da terra. Claramente o Espírito Santo não consegue vencer, porque o Espírito Santo de Deus, que é o amor do Pai e do Filho, não arromba nossos corações, não arromba nada, simplesmente ele pede permissão. Amém? Então, o Pai não tem rival, o Filho já venceu o rival que tinha, que é o pecado, o Espírito Santo está aí pronto para vencer em nós a carne, os desejos carnais. Mas Edilson, e daí? E agora? Você nem tocou no demônio? Onde que está o demônio? Ah, muito bem. O demônio, ele tem um rival, sim. E quem que é esse rival? Está lá no Gênesis 3, no capítulo 3, versículo 15, onde o Senhor Deus disse que colocaria ódio entre a mulher e a serpente. E essa lhe esmagaria a cabeça e essa serpente que feriria os calcanhar. E depois a gente dá um salto do Gênesis ao Apocalipse 12, vai dizer que há uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés, que vem triunfante. E essa mulher é claramente, os nossos santos padres vão dizer que é a Santa Madre Igreja e é também a Santíssima Virgem Maria. Portanto, o rival entre o demônio é a Virgem Maria. Veja que o Senhor Pai, Filho e Espírito Santo deixou esse combate para a Santíssima Virgem Maria. E nós vamos poder
combater o demônio através dela, pela força da oração do Santo Rosário diário, pelas devoções marianas. Até porque esse mês de agosto nós olhamos para as vocações, mas também é o mês do Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria, né? E por que não? Você que não reza o terço, você que não reza o rosário, você que já não reza o terço, começar a rezar um terço por dia, você que já reza o terço, passar por rosário diário, né? Para combater. Veja bem, eu quero vencer astúcias, as ciladas do demônio, todas as suas obras maléficas. Como é que eu faço, Edilson? Santíssima Virgem Maria com rosário. Amém? Veja bem, claro que a Virgem Maria não poderia ficar fora dessa briga. Então, já que a Santíssima Trindade não tem rival, Pai não tem rival, o Filho tinha o rival que era o pecado, esmagou pela cruz. O Espírito Santo está esperando a minha decisão para vencer em mim e em você. E sobrou a Virgem Maria que nos auxilia com todos os santos, e ela é aquela que esmaga a cabeça da serpente e que nos traz uma verdadeira liberdade. É a Santíssima Virgem Maria que nos faz sermos íntimos do Espírito Santo, porque ela é esposa do Espírito Santo. Ela que nos faz sermos dóceis ao Espírito Santo para que o Espírito Santo possa vencer em nós através da concupiscência da carne. É a Virgem Maria que nos dá a graça de nos levarmos ao seu Filho amado, Jesus Cristo, que nos trouxe a salvação pela cruz. E é a Santíssima Virgem Maria que nos ajuda a chamar verdadeiramente Deus de Pai, juntamente com seu Filho Jesus, que é o seu Senhor e nosso Senhor e Salvador. Veja bem, então, nesse mês em que nós estamos vivendo, né, que nós vamos adentrar aí, no mês das vocações, dia 15, Quaresma de São Miguel, nós vamos estar, então, vivendo toda essa beleza, né, sabendo que nós podemos derrotar o demônio, podemos derrotar a concupiscência da carne, que somos nós mesmos, porque o maior obstáculo que temos para derrotar somos nós mesmos, as nossas más paixões e as nossas vontades, que não são as vontades de Deus. Recorramos então, portanto, à Virgem Maria, recorramos então ao Santo Rosário, recorramos então à Santa Missa, recorramos então à piedade e às orações. Amém? Deus abençoe você, muito obrigado pela sua atenção e compartilhe esse vídeo, dê o joinha, leve essa informação a muitas pessoas para que as pessoas não percam a graça. Amém? Deus nos abençoe e vos guarde. Amém. Salve Maria!